Pessoal, bem-vindos aí. Essa aqui é a primeira de uma série de aulas que eu vou produzir no sentido de dar uma revisada no conteúdo de teorias do jornalismo. Tá? A gente inicia essa disciplina explicando um pouco qual que é o contexto em que ela surge no Brasil. Né? Sempre houve, tradicionalmente, né, uma disciplina da formação de comunicação social, que era a teoria da comunicação. E lá por volta dos anos 90, quando começa uma série de crises a respeito da exigência de diploma, de jornalismo, etc., né, ganha força uma movimentação no sentido de dizer que nem toda a teoria da comunicação é uma teoria do jornalismo. Né? E aí começa a ganhar força a ideia de tentar eleger no rol das teorias da comunicação aquelas que seriam mais apropriadas para lidar com as questões específicas do jornalismo. Então, é uma disciplina que surge de uma ampla movimentação no sentido de separar o curso de jornalismo dos cursos de comunicação social com habilitações, que é o que existia anteriormente. Você tinha comunicação social com ênfase em jornalismo, com ênfase habilitação, na verdade, habilitação em publicidade, habilitação em rádio e TV, e a partir desse período começa uma movimentação toda da legislação educacional para fazer com que o jornalismo seja um curso separado, né? E aí surgem necessidades, quer dizer, primeiro a necessidade de alguém determinar o que seriam as teorias do jornalismo e do rol das teorias da comunicação, quais que deveriam ser eleitas como teoria do jornalismo e deveriam se separar então daquele bloco para formar uma nova situação das disciplinas, né, dos novos currículos. Né? E aí há uma série de perspectivas diferentes, né, que começam a ser apresentadas do que deveria fazer parte das teorias de jornalismo, o que não deveria. Tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, vão surgir duas obras, dois livros, né, que são dois livros que vão se propor resolver esse problema. São dois livros que, não por coincidência, o título deles é Teorias do Jornalismo, né? Um desenvolvido pelo Felipe Pena e o outro desenvolvido pelo Nelson Traquina, que é um professor português de teorias da imprensa. O Felipe Pena é brasileiro. Mas ambas as obras, né, tentam, então, definir o que seria o escopo, como é que seria a definição dessas teorias do jornalismo, e logo mais eu vou apresentar essas duas publicações. Por que esses livros não são o livro-texto dessa disciplina? Tá? Na verdade, essa aula sobre teoria do jornalismo do Felipe Pena e do Nelson Traquina é uma aula inaugural do curso e eu não vou mais mexer com esses livros. Né? São livros que a gente vê na aula de hoje e depois a gente não vai mais trabalhar com eles. E por quê? Né? Porque, como qualquer livro de teorias da comunicação, esses livros de teoria de jornalismo, eles são muito superficiais, né? Eles se pretendem dar conta de um grupo de 80, 100 teorias, né? E apresentam de maneira muito rasa cada uma delas, quer dizer, apresenta uma, duas páginas, 5 páginas no máximo, falando de cada teoria dessas, e no escopo de uma disciplina isso seria temerário. Assim, a gente precisa conhecer melhor essas teorias, né? A gente precisa se apropriar dessas teorias, então a gente usa esses livros talvez como um breve roteiro inicial de apresentação de algumas linhas, de algumas tendências do que seria a teoria do jornalismo, mas logo a gente abandona, até porque eu particularmente e uma série de professores da área de comunicação social, de jornalismo, não consideramos que esses dois livros conseguiram determinar o que efetivamente deve ser o escopo da disciplina de teoria do jornalismo. Né? Muito pelo contrário, quer dizer, eu vou apelar aqui como bibliografia básica a outros dois livros muito mais tradicionais do campo da teoria da comunicação, que é o livro do Mauro Wolff, Teorias da Comunicação, e o livro do casal Matelar, né,
que se chama História das Teorias da Comunicação. São livros um pouco mais densos. Eles também são livros panorâmicos. Eles apresentam uma série de teorias. Mas pelo menos não ficam na coisa de 3, 5 páginas para cada teoria. Eles conseguem ter um grau de profundidade, de abrangência um pouco maior, né, do que aquele que esses 2 livros iniciais que a gente vai ver hoje conseguem apresentar. Tá? Então, indo agora para o conteúdo específico, né, desses 2 livros, o que esses 2 livros abrangem, né, a gente começa apresentando o material do Felipe Pena. Tá? O material do Felipe Pena, que é um livro que se chama então Teoria do Jornalismo, ele vai começar da seguinte maneira. Ele vai introduzir o livro apresentando, em certa medida, o que seriam conceitos fundamentais para uma teoria do jornalismo e também aspectos históricos da própria profissão e do desenvolvimento das teorias. Tá? Então, o título desse capítulo inicial do livro é Conceitos e Histórias, onde ele vai discutir algumas questões pertinentes, né, segundo a perspectiva dele, do que seria o jornalismo. Por exemplo, qual é a natureza do jornalismo? Né? Basicamente, um conceito de jornalismo. O que é jornalismo? Né? A gente, aqui no curso da UFJF, a gente tem um semestre introdutório, onde a gente vê a introdução então, ao jornalismo, né, e dos fundamentos do jornalismo, onde a gente aprofunda muito mais isso. Né? A gente vê o que é jornalismo para o Clóvis Rossi, a gente vê o que é jornalismo para o Ciro Marcondes, a gente discute um pouco o papel do iluminismo, né, como o gatilho, né, que fez surgir essa atividade, tanto a atividade profissional quanto a viabilidade de distribuição de meios de comunicação para grandes massas populacionais. Né? Então a gente viu essas coisas de forma muito mais aprofundada, tanto em fundamentos, né, onde a gente discute basicamente o conceito de jornalismo, como também a história do jornalismo, onde a gente vai pegar no Brasil e a gente vai entender como a partir da chegada do iluminismo aqui no século XIX, como é uma chegada tardia, a gente discute tudo isso, mas o que aconteceu com o jornalismo do século XIX, do século XX, né? E a gente tem uma visão muito mais aprofundada. Na verdade, o que esse livro vai dizer é dar uma pincelada no que seria a natureza do jornalismo de uma maneira menos elaborada do que a gente já viu. Então, por exemplo, ele vai relacionar o surgimento do jornalismo com o surgimento da escrita e da impressão. É óbvio que sem escrita e impressão, o jornalismo não seria o que foi a partir do século XVIII, né? A partir do século XIX, mas a gente sabe que, historicamente, no século XVII, havia grandes jornais com grandes tiragens, né? Relativamente grandes, né? 300, 500 jornais, que eram feitos na Alemanha, por exemplo, de forma manuscrita. Né? Você tinha 300, 500 copistas, ficava um cara ditando ali, e aquelas pessoas reproduziam os jornais, e daí alguém saia vendendo na rua. Né? Quer dizer, são sutilezas da história, né, de cada país, de cada desenvolvimento da imprensa, né, e que ele apresenta, evidentemente, de maneira muito simplória, muito superficial. Né? Ele vai discutir também o papel do jornalismo na esfera pública. Esse conceito de esfera pública, ele é um conceito que ele foi desenvolvido na tese de doutoramento do Jürgen Habermas, que é um dos teóricos da Escola de Frankfurt, né? E ele vai entender que a partir das revoluções burguesas na Europa, né, a boa parte delas no século XIX, né, em vários países e em momentos diferentes, mas a partir do start, que foi a Revolução Francesa, no final do século XVIII, o século XIX se segue com uma série de revoluções burguesas, né, e ele vai mostrar que na gênese da sociedade burguesa, da organização burguesa da sociedade, vai existir uma coisa que ele chama de esfera pública, que é um lugar onde os burgueses, que são pessoas que têm propriedade, têm posse e têm educação, em algum nível pelo menos, né, vão começar a se reunir para discutir obras de arte, para discutir poesia, para ouvir música. Então, o Beethoven tocava música para esses caras, né? Enfim, Mozart na fase final de sua vida. E começa a surgir uma esfera, né, que, num certo sentido, é também uma esfera literária e artística, mas que as pessoas
por estarem ali fazendo crítica literária, fazendo crítica de arte, num certo momento começam a fazer uma crítica política também. E surge uma esfera pública política. Então, a partir dessa gênese do interior das casas burguesas, onde os burgueses se reuniam para festas e para reuniões, onde eles se juntavam ali para discutir essas coisas, e começa a surgir, então, aquilo que o Habermas vai chamar de esfera pública, quer dizer, um lugar onde as pessoas, como sujeitos públicos, vão para expressar suas opiniões e tentar, no fundo, a partir de um debate, né, ter alguma ordem de convencimento daquilo que se denominou chamar como a opinião pública. Né? Então, o jornalismo, ele, a partir de um certo momento, quer dizer, depois dessa gênese dentro das casas dos burgueses, uma coisa mais inicial, digamos, do funcionamento da esfera pública, o jornalismo ele se torna, num certo sentido, a própria esfera pública. Quer dizer, esses debates que antes eram feitos dentro desses ambientes fechados, ele se torna visível, né, para grandes públicos a partir do momento que esses debates ganham as páginas dos jornais. Né? A gente viu muito bem lá na história do jornalismo no Brasil, né, como isso está relacionado justamente com o processo do desenvolvimento do pensamento iluminista, né? A ideia de que as pessoas deveriam ter, a partir do seu próprio aparato perceptivo de racionalidade, de inteligência, de capacidade de julgamento, eles deveriam ser munidos de informações para chegar a conclusões, para tomar opiniões a respeito das coisas. Né? Enfim, muito superficialmente é isso que está sendo apresentado pelo Felipe Pena como um dos conceitos fundamentais também do jornalismo, dos papéis do jornalismo, quer dizer, de ser o arauto, digamos assim, de ser o lugar onde essa esfera pública, a partir de um certo momento do século XIX, vai começar a se materializar. Tá? E aí surgem, então, né, as gazetas, os jornais, quer dizer, um processo evolutivo, né, que cada país vai ter o seu, cada época, cada lugar vai ter seu processo de desenvolvimento, mas que, de uma maneira geral, apresentam como características comuns o fato de que esses veículos, esses jornais, eles têm alguma periodicidade, né, e eles se pautam bastante pela questão da atualidade das informações que veiculam e também do caráter de novo, né, de novidade que aquelas informações carregam. Tá? Então, feita essa apresentação bem introdutória do que seriam as questões de jornalismo e sua história, né, os conceitos de jornalismo e sua história, aí ele vai começar a elencar uma série de questões que ele acha que são questões que estão sempre colocadas quando a gente trabalha com o jornalismo. Tá? E aí, novamente, a gente vai se deparar com uma série de questões que nós já tivemos oportunidade de ver em disciplinas anteriores. Então, ele vai discutir, por exemplo, a questão do lead, né, e da pirâmide invertida, que é aquela maneira de escrita bastante característica do jornalismo no Brasil a partir de 1970, né, mas que, enfim, vai se consolidando como um modelo de escritura jornalística, de produção de texto, né, para impresso jornalístico, que se caracteriza por jogar as principais informações do que aconteceu, daquele acontecimento, né, que a gente viu agora há pouco aí, que é característico do jornalismo, quer dizer, essa coisa da novidade, a coisa da atualidade, não, o que aconteceu recentemente. Né? Isso é sistematizado, é organizado na forma de 6 perguntas fundamentais que deveriam, já na introdução do texto, responder aos anseios primeiros que qualquer notícia deveria levar, né, ao seu leitor. Então, quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? Essas 6 perguntas básicas seriam a constituição do lead, que é uma forma de você equacionar dentro dessas 6 perguntas, utilizando de alguma ordem de relevância, quem falou é mais importante do que aconteceu, o que aconteceu é mais importante do que quando, né? Então, numa ordem de escolhas de construção textual, você vai produzir um lead, que é um texto que vai tentar, em uma ou 2 frases, né, responder essas perguntas principais aí que o jornalismo se coloca como um padrão de texto jornalístico, principalmente o padrão do jornalismo americano, como a gente já pôde ver também
na disciplina de fundamento. Tá? E a pirâmide invertida é a ideia de que os jornais, a partir de um certo crescimento que eles atingem, né, eles deixam de ser simplesmente um jornal que circula localmente, num território qualquer, e passam a ser grandes grupos, né, grupos nacionais. Né? Aqui no Brasil, isso vai acontecer na virada do século XIX para o século XX, vão surgir grandes grupos, né, que vão se consolidar ali por volta de 1930, 1950, que vão ser grupos como o Grupo Chateaubriand, do Diários Associados, ou o Grupo Globo, né, a partir da década de 50 e 60. Esses grandes grupos, né, o grupo do jornal Estado de São Paulo, que são grupos que têm 5, 6 jornais, tem 200 canais de rádio, tem canais de televisão, às vezes, né? Enfim, criam-se, né, agências noticiosas que não só alimentam esses grupos, mas também fornecem matérias para pequenos jornais de bairro, pequenos jornais de cidade do interior, etc. Né? Então, na dinâmica desse processo de industrialização do jornalismo, vai ter que se adotar também esse esquema da pirâmide invertida, que nada mais é do que você colocar os dados mais importantes da matéria no início e os dados menos relevantes você vai jogando para o final. E o objetivo disso é que eu recebo no Jornal do Interior 50 linhas falando de um determinado assunto, mas aquele assunto para a minha cidade não é tão relevante, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5 linhas e corto o resto da matéria inteira. E eu sei que aquelas 5 linhas vão ter ali o cerne da matéria, vão ter as coisas mais importantes, né? Quer dizer, quanto mais linhas eu vou deixando na matéria, mais eu vou chegando no detalhe, nas coisas pequenas, né, que fizeram parte daquela informação, que não deixam de ser importantes também, mas o mais importante tem que estar em cima. Né? Isso a gente já viu. A questão da objetividade, a gente também já discutiu um pouco na disciplina, quer dizer, a gente tem que recorrer a alguma fonte teórica mais densa para discutir a questão da objetividade, né? E eu, particularmente com vocês, gosto de trabalhar o Kant, né, como um filósofo, alguém que estava pensando a ciência, estava pensando a verdade, o conhecimento, né, a partir de uma perspectiva filosófica, e que num certo momento lá da sua crítica da razão pura, ele se depara com esse problema da objetividade. Né? Quer dizer, basicamente, na sociedade moderna, o homem ele tem a racionalidade, ele tem o pensamento dele, ele é capaz de criar explicações para as coisas, né? Ele é capaz de observar fatos, ele é capaz de intuir a partir do que ele pensa, né, como devem funcionar as coisas, como a planta cresce, como a chuva cai. Ele é capaz de pensar uma série de coisas. Né? Então ele gera pensamentos. Né? E a grande pergunta que a filosofia moderna, desde Descartes a Kant, vai tentar desenvolver e discutir, quer dizer, como é que esse sujeitinho que pensa essas coisas, que cria fantasias na cabeça dele a partir de pensamentos racionais e tal, como é que se garante que esse pensamento pode ser objetivo, né? Que não seja uma coisa que sirva só para aquele cara, foi ele que pensou e só ele que pensa assim. Né? Quer dizer, a objetividade é a ideia de que você pode criar uma explicação sobre o desenvolvimento da planta que qualquer pessoa no fundo, use aquilo e aquilo sempre esteja correto. Né? Por quê? Porque é um conhecimento objetivo, não é um conhecimento da particularidade de um sujeito. Né? É um conhecimento que sempre que a planta desabrocha acontece isso, sempre que a chuva cai acontece aquilo. Né? Quer dizer, é essa perspectiva de uma objetividade. E comentei com vocês que essa perspectiva de você ter uma objetividade implica a ideia de separação de um sujeito da criação do conhecimento, da criação da representação, que pode ser o próprio jornalista, né? E que esse cara cria pensamentos ou cria textos que tentam explicar alguma coisa, e se qualquer sujeito conseguir ver a mesma coisa a partir da mesma matéria, da mesma expressão linguística, né? Quer dizer, aquele conhecimento é objetivo. Então, a objetividade, segundo uma perspectiva filosófica, ela é plausível, ela é capaz de se atingir. Né? E o jornalismo tem uma ampla discussão de gente que nega categoricamente a possibilidade de objetividade, né? O que não faz o menor sentido, porque a objetividade, em certa medida, ela é claramente distinguível daquilo que seria a subjetividade. Né? Eu dizer que o jogo do Flamengo foi 3-0
implica um grau de objetividade, porque qualquer pessoa que viu o jogo viu os gols acontecendo, etc. Né? Quer dizer, não é porque eu escrevi que foi 3-0 que aquilo tem caráter de subjetividade, muito pelo contrário, é um dado objetivo, foram 3 gols. Né? Eu posso colocar os minutos em que os gols aconteceram no primeiro, segundo tempo. Né? Quer dizer, isso é a objetividade. O que eu também tenho que entender é que isso é diferente de eu fazer uma matéria dizendo que o Flamengo jogou melhor, que ele podia ter jogado melhor, que o técnico é fraco. Né? Aí a gente cai realmente já num campo mais nebuloso. Né? Isso não é objetivo. Quer dizer, pode ser que eu esteja falando isso porque eu não sou flamenguista, pode ser que eu esteja falando porque eu sou. Né? Quer dizer, aí a gente percebe a carga da subjetividade contaminando a representação. Né? Agora, do ponto de vista do jornalismo, o que tem que ficar claro para vocês é que a objetividade é uma coisa possível, né? E que boa parte das teorias de jornalismo, principalmente as de recorte americano, vão colocar a objetividade como uma coisa boa a ser buscada pelo jornalista, quer dizer, é uma coisa que deve se buscar. Tá? Passando para o próximo tópico que ele vai trabalhar, ele vai discutir em alguma medida o que são as fontes jornalísticas, né? E alguns tipos de relacionamentos, onde você tem fontes oficiais, quando você entrevista um ministro, quando você entrevista um prefeito, um reitor da universidade, né? Mas você tem fontes que podem ter visto alguma coisa, que são pessoas que não têm nenhum cargo, nada que o defina como uma fonte oficial, mas é o cara que estava na esquina na hora que o ônibus atropelou uma pessoa e ele viu a cena, então ele pode ser uma fonte também, ou pode ser uma pessoa que viveu uma coisa muito traumática e de repente essa fonte vai lá e conta da história dela, ou pode ser uma fonte que, mesmo não tendo cargo, não sendo uma pessoa importante da hierarquia, pode ser uma pessoa que teve acesso a documentos desses sujeitos públicos importantes e que vai fazer uma denúncia para você. Ou seja, a questão das fontes, né, é sempre a questão de quem está passando a informação para o jornalismo, que tipo de informação é essa. Né? E envolve uma série de problemáticas que são problemas da ordem do quanto eu confio nessa fonte, se as pessoas vão levar a sério uma fonte que não tem uma certa qualificação. Né? Uma coisa é um médico virar e falar assim, olha, determinado medicamento serve para curar a Covid-19. Então, outra coisa é qualquer Zé Mané aí, né, que não tem formação nenhuma, começa a dar pitaco nessa história. Né? Então, são essas as questões que estão por trás dessa discussão, da fonte, da credibilidade dela, que são as questões aí que estão constituindo então, esse campo do jornalismo, onde as teorias vão tentar, ou vão ter por objetivo dar algum tipo de resposta interessante. Né? Ele vai falar um pouco também de gêneros jornalísticos, ou seja, a ideia de que você tem notícia, você tem reportagem, né? É o que vem logo abaixo ali, notícia, reportagem, coisa que aqui a gente também teve a oportunidade, quem fez comigo Fundamentos, de ver um pouquinho essas diferenças. A notícia é uma informação mais concentrada, mais sintética, com menos fontes de informação. Já a reportagem, ela tenta aprofundar a coisa, ela tem um tamanho em geral muito maior, ela não precisa, digamos assim, chegar a uma conclusão em relação ao tema, pode ter opiniões divergentes, aquilo é uma espécie de debate, de amadurecimento do que está acontecendo, etc. Né? Então são gêneros jornalísticos. A entrevista é um gênero jornalístico importante, o texto editorial é um gênero importante jornalístico também, ou seja, a questão dos gêneros e frisando, dando uma ênfase, né, de importância para notícia e reportagem, porque, afinal de contas, principalmente a notícia, né, é o gênero que a gente mais vê. Né, o maior contato que a gente tem com o jornalismo todo dia é notícia, aquela coisa de entrar num site de notícias que a gente frequenta e tal, e bater os olhos e ver, pô, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal pessoa foi presa, tal político fez não sei o que lá, tal acusação surgiu, né? Aquela coisa da gente dar uma situada, assim, que é característico das pessoas, né? Enfim, quererem se informar, querer ter essa ordem de conhecimento, tá? Um outro ponto que ele vai destacar é a questão da redundância, ele discute um pouco
a questão da redundância. Evidentemente, isso implica uma discussão particularizada em termos de meios de comunicação, porque você tem meios de comunicação que exigem alguma ordem de redundância maior quando você passa a informação, né? E outros menos, né? O jornal, o impresso, o texto na internet, né? Você não precisa ficar repetindo as coisas. Se você já falou alguma coisa no primeiro parágrafo, você não precisa repetir, porque se a pessoa achar aquilo importante e ela não memorizou, ela volta lá e lê o primeiro parágrafo de novo, né? Quer dizer, são em geral as mídias que estão no espaço que a gente fala, tá? Outra característica são as mídias do tempo, né? Como rádio e televisão. Quando passa uma reportagem de rádio, se você perdeu o início da reportagem, você pode ter perdido alguma informação muito importante, né? E muita gente provavelmente vai perder o início da reportagem, ou porque estava dentro de um túnel e o sinal do rádio ficou ruim, ou porque ele acaba de ligar o rádio, ele entrou no carro agora, né? E é muito frustrante você perceber que está se falando de algo que te interessa, por exemplo, que tem que ser entregue em imposto de renda, né? Que o prazo está chegando, e a pessoa falou qual era o prazo no início da reportagem, não repete no final, e você fica sem saber qual é o prazo, né? Então existem mídias que exigem redundância quando a gente está produzindo informação por força da sua própria característica, né? E isso ele vai discutir, num certo sentido, a questão das imagens, da velocidade da mídia e dessa necessidade de redundância. A próxima questão que ele vai discutir, num certo sentido, é uma teoria que vai discutir a ideia de que o jornalismo já foi mais sério e hoje ele está decaindo, num certo sentido, para algo mais da ordem do entretenimento do que da informação, né? Seria uma espécie de crise do projeto iluminista, que, num certo sentido, a gente já viu um pouco isso lá no Ciro Marcondes, é a leitura que ele faz também, mas especificamente esse termo que ele usa, entretenimento e espetáculo, é um termo de um autor francês que se chama Guy Debord e que a gente vai ver em mais detalhes aqui na disciplina, bem na fase final dela, mas a gente vai dar uma olhada, né? Então, por enquanto é só a gente saber que existe isso, alguém que problematizou o fato de que o jornalismo parece que está perdendo um pouco da sua seriedade e caindo para uma outra coisa que é mais da ordem do entretenimento, do espetáculo e tal, do que de um jornalismo sério. Tá? A penúltima questão que a gente está vendo aí é a questão das empresas jornalísticas. A gente viu isso muito bem na disciplina de História do Jornalismo. Quer dizer, o jornalismo começa aquela coisa apaixonada, freicaneca, querendo revolução, querendo acabar com a escravidão no Brasil, etc. Ainda no século XIX, né? Um pensamento muito romântico, de um jornalismo romântico, assim, engajado, de pessoas que queriam mudar o mundo com o jornalismo, instruindo as pessoas de um país, dando a elas oportunidade, conhecimento, para não se deixarem levar por instrumentos de dominação que ainda falavam em assombração e divindades que quiseram que aquela pessoa fosse rei, etc, etc, né? E aí o iluminismo que vai chegando e vai demolindo, né, essas velhas tradições do poder, né, colocando em pauta a ideia de que deveríamos ter um poder mais representativo, eleições, direitos iguais para todos e tudo mais, né? E depois desse primeiro momento iluminista, digamos assim, há um segundo momento, como diz lá o Ciro Marcondes, que seria o momento das empresas, né? Em que esse papel primeiro romântico do jornalismo, de mudar o mundo, melhorar as coisas, ele, num certo sentido, ele vai se sobrepondo e talvez, em alguma medida, sendo até mesmo ultrapassado por um papel comercial do jornalismo. Quer dizer, a ideia de que o jornal é um produto que você vende informação e que a informação ela passa a ter esse elemento de que, como ela é um produto, ela tem interesses comerciais. Então eu não vou falar mal de um cara que anuncia no meu veículo, né? E aí uma série de sobreposições que a empresa jornalística tem que lidar, e a gente tem que lidar com isso, porque a nossa sociedade é uma sociedade capitalista do século XXI, mas é isso, né? As empresas jornalísticas são empresas comerciais, né? E aí a gente tem que lidar com uma série de interesses, digamos assim, que essas empresas têm, que vão, evidentemente, colocar limitações para o trabalho de um jornalista, né? Isso sempre é discussão de ordem
de ética jornalística, o que deve ser feito, o que não deve ser e tal, mas a gente sabe que é um elemento presente, que quem for entrar numa empresa tem que saber que ele vai ter que fazer um jogo capitalista de geração de lucro, né? Isso faz parte de todos os ramos empresariais do mundo capitalista. A ideia é de que você tem que saber que se você vai entrar numa empresa, você vai entrar ali para ser explorado e para retornar dinheiro, né? E em que medida isso vai inibir, digamos assim, a divulgação de determinadas empresas e tal, é uma discussão ampla. E se vocês quiserem retomar um pouquinho essa discussão, vocês devem lembrar que o próprio Clóvis Rossi, naquele livrinho introdutório dele, O que é Jornalismo, ele vai falar que o que existe no Brasil, na verdade, é liberdade de empresa e não liberdade de imprensa, né? Então, trazendo à tona esses conflitos, essas contradições do fato de nós termos uma empresa jornalística funcionando num sistema, né, comercial, capitalista, e como é que isso se dá. E o último elemento dessa lista aqui agora, né, a discussão da ética e responsabilidade, que é uma discussão fundamental, tá? Mas que infelizmente nesses trabalhos muito panorâmicos acabam meio que virando uma espécie de manual, como se fosse possível isso, né? Criar um manual de regrinhas que se você seguir, você efetivamente seria um jornalista ético, né? Eu já adianto para vocês que não é assim que a coisa funciona, né? E a gente vai tentar, na terceira unidade, discutir um pouco melhor, tentar entender um pouco melhor o que é essa discussão ética, né? E da responsabilidade social do jornalismo de uma maneira mais aprofundada. Tá? Posto esse horizonte, digamos assim, de questões, né? Que o jornalismo deve tratar, né? Começa o desafio, então, de tentar entender quais teorias poderiam servir ou dar subsídio para que essas questões fossem equacionadas de uma maneira mais científica, mais teórica, né? Mais duradoura, digamos assim. Né? E aí a gente cai justamente nisso que eu acabo de falar para vocês a respeito da discussão ética, né? A gente cai no grande dilema, né, de perceber que para entender o que é ética, e as suas sutilezas, as suas nuances, né, os vários aspectos em que a ética foi pensada, a gente vai perceber que a ética é um dos 4 ou 5 setores em que se costuma dividir a filosofia inteira, né? Ou seja, a gente vai perceber que existe um pensamento ético que vem lá de pelo menos 400 antes de Cristo, com os gregos lá, Platão, Sócrates, e depois Aristóteles, e que depois vai ter um desenvolvimento nos estoicos importante, depois vai ter um desenvolvimento no pensamento judaico-cristão, Santo Agostinho, São Tomás. Depois vai ter um outro desdobramento nesse pensamento moderno da filosofia, Descartes, Locke, Kant, né? E até chegar a autores como Nietzsche, por exemplo, que tem uma visão muito particular da ética. Ou seja, a gente vai perceber que é uma coisa muito difícil, né? Conhecer, entender a fundo, né? O que é ética, quais são os problemas. E em vários aspectos a gente vai entender exatamente isso. Né? Quando eu falei para você da objetividade, né, a gente deu uma visão panorâmica aqui e tal, mas para entender efetivamente o que está por trás, né, quer dizer, eu devo ter falado para vocês na ocasião, quer dizer, tem que ler a Crítica da Razão Pura do Kant e entender exatamente o que ele está querendo dizer. Né? A gente tenta aqui dar uma simplificada, passar alguma coisa mais, né, por cima, assim, que é o problema, quer dizer, como ser superficial e como querer que tenha uma teoria que dê conta do problema, quer dizer, né? O problema é esse, as teorias do jornalismo elas não dão conta dessas questões, tá? Que é um pouco o dilema dessa disciplina, quer dizer, uma disciplina que fala, não, teoria do jornalismo, vamos encarar essas coisas aí, vamos pegar o touro com a unha, e aí, de repente, vocês percebem que o buraco é mais embaixo, quer dizer, cada discussão dessa aí atrás aí, é uma discussão que tem inúmeras facetas, inúmeras coisas que poderiam ser debatidas, né?
E aí a gente fica naquela de, bom, mas também não é porque eu não consigo chegar na Lua que eu não vou dar um passo, né? Sim, a gente dá alguns passos, mas tendo bem a noção clara, né, de que esses passos são bastante incipientes, assim, perto da complexidade dos temas com os quais a gente trabalha. São temas que pessoas como eu, outros professores de vocês, dedicam a vida inteira a estudar isso, e essas coisas não são simples, né? A gente tenta facilitar um pouco, passar questões para vocês começarem, né, a entender o tamanho do problema. E aí, nesse sentido, por que eu faço essa observação, né? Porque essa visão que eu estou passando para vocês não é a visão do Felipe Pena nem do Nelson Traquina. Eles acham que eles conseguem fazer um livrinho de 100 páginas que explica essa multidão de questões complexas, né? Então, é nesse sentido que, rapidamente, né, na próxima aula, a gente vai abandonar esses livros e tal e deixa para lá. Quer dizer, a gente vai tratar de maneira mais séria aqui algumas das questões que eles levantaram, que eles levantam, e a gente vai centrar fogo, então, em algumas teorias, em algumas linhas de pensamento teórico que são realmente importantes, mas também, mesmo dentro dessas, a gente vai ver isso de maneira muito superficial, porque eu vou dar aula para vocês aqui, sei lá, de 30 teorias no máximo, né? E quer dizer, e tem muito mais coisa, né? As pessoas falam só de ética para vocês. Pensando nesse período que eu falei para vocês, eu teria que falar de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, né? Quer dizer, só para discutir ética eu teria que passar por uns 20 autores. E a gente vai discutir muito mais coisa com muito menos gente, tá? Então, deixando claro para vocês qual é a limitação, o que o Felipe Pena coloca, né? Quais seriam as teorias, digamos assim, da eleição dele. A primeira teoria é uma teoria que ele chama de teoria do espelho, que nem merece o nome de teoria, porque na verdade é uma hipótese muito rasteira, assim, muito superficial, de que o jornalismo seria capaz de representar o mundo para os seus leitores da mesma maneira como as pessoas poderiam se informar diretamente das coisas, né? Quer dizer, é uma teoria muito superficial e que no fundo não diz nada, porque, quer dizer, para as pessoas entenderem as coisas também não é só olhar, né? Não é pelo fato de eu ver alguma coisa que eu estou entendendo. Imagina o que passou na cabeça de uma pessoa que estava do lado das Torres Gêmeas lá na hora que o avião bateu, né? Quer dizer, qual era a condição de entender o que estava acontecendo que essa pessoa tinha, né? Alguém pode dizer assim, poxa, se alguém entendeu foi o cara, porque ele estava do lado do prédio. Não é assim, né? E aí a gente já começa a entender o grande problema do jornalismo, que é um problema que eu sempre falo para vocês, que é o problema da verdade, né? Eu citei agora há pouco para vocês que a objetividade é uma coisa possível, plausível de encontrar, pelo menos de identificar e de buscar agir com objetividade na cobertura jornalística. Isso é completamente possível. Agora, verdade é uma coisa, um buraco é bem mais embaixo. Assim, né? Você descobrir a verdade sobre alguma coisa é um trabalho insano e que muitas vezes, depois de anos e anos que você acredita que sabia da verdade de algo, surge um elemento que mostra que era totalmente diferente e que você não sabia de nada daquilo, né? Então a verdade é uma coisa muito mais complexa, né? E o jornalismo, ele, teoricamente, ele existe porque ele diz para as pessoas, olha, eu vou dizer a verdade sobre os fatos, né? Então, isso é uma coisa complexa, assim, na verdade é uma busca, a gente está sempre atrás dela, mas é uma coisa muito mais complicada de atingir do que a simples e pura objetividade, que é uma coisa realmente possível de se alcançar, tá? Mas essa teoria do espelho, então, ela passa, né, por cima de toda a complexidade que envolve a questão da verdade e até mesmo da objetividade, e diz que o jornalismo deveria ser um espelho do mundo, quer dizer, que o objetivo no jornalismo deveria ser esse, né? E no fundo, quer dizer, não tem nada teórico também nisso, né? Quer dizer, é uma opinião, um ponto de vista que pode ser até que alguém tente defender e tal, que está ligado à questão do modelo americano de jornalismo, na busca de objetividade e tudo mais, mas que simplifica demais as coisas, tá? A segunda teoria que ele coloca aí é a teoria do newsmaking, a ideia de que o jornalismo é uma espécie de construção cognitiva ou social, né, segundo uma série de operações que são realizadas e tudo mais. Tá?
Nesse momento eu não vou falar muito dessa teoria, porque essa teoria realmente tem uma importância para a gente aqui, então ela vai ser objetivo da nossa segunda unidade de discussão. Tá? Segunda unidade a gente vai discutir a próxima aí que ele fala, que é a teoria do gatekeeper, e a gente vai discutir também a teoria do newsmaker. Então, por hora, eu só vou dizer que elas existem, porque depois a gente vai aprofundar. A teoria do gatekeeper vai dizer que o jornalista é um cara que abre e fecha a porteira para que a matéria entre na casa das pessoas, né? A ideia de um guardador da porteira, da porta, né? Da casa e tal. E a teoria do newsmaking, de que a notícia é uma espécie de construção, e ambas, né, a gente vai ver com mais profundidade na segunda unidade da disciplina. Depois a teoria organizacional, que também eu acho uma coisa muito simplória, bem parecida com a teoria do espelho, que vai dizer simplesmente que o jornalista trabalha numa empresa, ele depende de condições que essa empresa oferece para ele poder trabalhar, e ela tem interesse em ter lucro, então isso de vez em quando vai cercear, vai limitar o trabalho dele. Quer dizer, são coisas absurdamente evidentes, assim, né? Não sei por que seria necessário ter uma teoria para descobrir isso, né? Essa teoria está muito ligada àquela discussão anterior que a gente falou, da questão da propriedade privada, né, dos meios de comunicação numa sociedade capitalista, né? E aí a gente, enfim, meio que passa por cima disso, porque isso é muito óbvio, tá? Bom, continuando, ele vai falar de uma teoria que se chama teoria gnóstica, né? Esses caras que tentam assim fazer essas compilações de teorias e tal, eles tentam sempre fazer uma gracinha, sabe? Colocar uma picardiazinha, né? Então esse termo gnóstico, né, é um termo que vem da filosofia também, com uma imensa história de desenvolvimentos e tal, mas que alguém pensou em se apropriar disso e jogar isso como uma possibilidade de exploração de teoria jornalística, dizendo então, né, a gnóstica vem de gnose, de teoria do conhecimento, né, só que com perspectivas mais, digamos assim, que flertam, num certo sentido, com religião, com coisas transcendentais e tudo mais. Mas, enfim, a ideia aqui é de que existem conhecimentos ou coisas que são restritas à comunidade dos jornalistas, que restringe os seus costumes, vocabulário, o jeito que eles falam e tudo mais. Isso aqui, basicamente, né, sem chamar isso de teoria gnóstica, a gente, no newsmaking, a gente vai dar uma olhada nisso. O que é a tribo de jornalistas, como é que eles pensam, como é que funciona e tal. A gente vai dar uma olhada nisso. Teoria do agendamento é a teoria do agenda setting. Também a gente vai ver, junto com o newsmaking e com o gatekeeper, a gente vai ver o agenda setting, tá? Que é uma teoria também moderna, que traz contribuições aí para a gente, principalmente para quem está ensinando o jornalismo. Elas são bem didáticas, eu diria isso. Tá? Elas não são teorias sólidas, nada que se compare com filosofia, nada que se compare nem mesmo com as teorias administrativas, que a gente vai ver ainda nessa unidade aqui, né, em termos de importância, mas, enfim, são teorias que têm um papel didático. Eu acho que tem um papel didático bem interessante para aluno de jornalismo, assim, porque elas falam muito do jornalista, segundo uma perspectiva de jornalista, e é uma perspectiva que eu considero muito verdadeira, assim, sabe? Vocês devem saber que eu fui jornalista por alguns anos, trabalhei em grandes jornais, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e realmente elas explicam do jeito, como que esses veículos funcionam, qual que é o papel que o jornalista tem dentro de uma empresa, né? Então essas coisas eu acho interessantes, assim, do ponto de vista didático, não do ponto de vista teórico. Eu acho que não precisaria chamar teoria, entendeu? Poderia chamar outra coisa. Mas chama aqui teoria e a gente se apropria disso aí para entender. Então, teoria do agendamento, a gente vai discutir um pouquinho. Teoria instrumentalista, essa é uma piada, né? A notícia serve ao interesse de pessoas, né? Enfim, se não servisse, não tinha nem por que ter, né? Então é uma coisa tão óbvia assim, tão evidente, que é piada. Bom, enfim, e teoria etnográfica, que é outra também da ordem dessas de gracinha e tal, de mexer com a etnografia, com um conceito que vem lá da antropologia, da sociologia também, e que vai dizer mais ou menos que, assim como os antropólogos
né, vão lá estudar os índios e tal. O jornalista deveria também se despir de óculos, de preconceitos e tal, e olhar a sua cultura contemporânea, né, como quem olha para uma tribo. Tá? Enfim, ele vai falar dessa teoria de espiral do silêncio, que é uma coisa que eu não vou retomar também, porque é uma coisa que é bem... Eu vou te explicar aqui o que é, vocês vão entender muito facilmente. A ideia de que se tem algumas pessoas falando sobre um certo tema, digamos assim, e uma dessas pessoas que está falando, ela consegue fazer com que a voz dela se amplie, se amplifique e comece a ocupar os vários meios de comunicação. Esse cara começa a aparecer em vários lugares falando aquela mesma coisa, né? É esse cara que está aparecendo mais, né? Ele vai ser um definidor primário, então, ou seja, ele é que está tendo mais capacidade de influência, né? E os outros que estão falando coisas diferentes, meio que a voz dele vai secando, vai apagando, e eles vão ficando sem voz. Quer dizer, a ideia de que é uma espiral do silêncio que vai tragando quem não consegue ficar em evidência na mídia, quem não consegue fazer, digamos assim, ser o digital influencer, né, do seu pensamento particular, assim, vai se apagando e ninguém sabe quem que é aquele cara, qualquer hora já ninguém nem presta atenção no que ele fala, né? É uma espécie de espiral, então, que engole a maioria das pessoas em detrimento de algumas que conseguem fazer com que as suas ideias circulem muito mais e tal, né? Então, essa é a teoria da espiral do silêncio. A teoria da nova história é uma outra teoria também que vai se apropriar de um campo de fora, né, que é a história, e que vai, tanto quanto os historiadores, perceber que tem uma série de coisas que não entram na história oficial e que tem um caráter muito mais de experiência subjetiva, de pessoas que ficaram presas em campo de concentração, que viveram situações traumáticas e tal, e que essas histórias são interessantes, deveriam ser conhecidas, né? Então, que tenta abrir espaço para essas pessoas. E, por fim, a teoria dos fractais biográficos, né, que, novamente, essa vai ser a recordista no quesito gracinha, né, fractais biográficos. Né. Enfim, fractais são umas imagens, né, que são construídas a partir de fórmulas matemáticas que vão gerando gráficos, né, e que são gráficos que às vezes se tornam muito bonitos, assim. Então teve gente que fez arte contemporânea usando fractais e tal, mas basicamente são fórmulas, né, que vão gerando gráficos e que esses gráficos vão meio que caindo em padrões repetitivos, assim, que ficam às vezes coisas bonitas, às vezes com uma porcaria também. Mas enfim, os fractais biográficos seria essa ideia, né, de que você tem que fragmentar os dados biográficos para dar conta da complexidade do ser humano, né? Enfim, tem até alguma ideia interessante por trás disso, só que ela é meio evidente, né? E eu prefiro, em vez de fazer uma teoria sobre esse assunto, recomendar a vocês, por exemplo, que assistam um filme como Cidadão Kane, né? Que é a prova viva de que é muito difícil chegar à verdade absoluta a respeito de qualquer coisa, nem que seja a respeito do momento muito preciso da vida de um cara, que é o momento em que ele morre, né? Cidadão Kane morre logo no início do filme, e ele fala no princípio do filme Rosebud, e alguém ouve ele falando essa palavra, que foi a última palavra que ele disse, né, em vida e tal, e aí os jornalistas falam, porra, se foi a última coisa que ele falou, deve ser importante pra caralho e tal, e vão atrás, o filme inteiro, né, tentando descobrir quem era Rosebud, se era alguém, se era uma coisa, o que era e tal, né, e no fundo o filme é essa procura, essa busca, né, e ela é toda, evidentemente, de pequenos detalhes, de pequenos fragmentos da vida do cara, que ao término do filme não chega a lugar nenhum, mas chega num lugar que é a biografia do Cidadão Kane, que é feita por intermédio do filme. Quer dizer, essa relação dialética complexa aí entre não chegar a lugar nenhum, mas no fundo fizer a biografia, né? Então é isso que está mais ou menos por trás dessa ideia. E aí ele finaliza o livro apontando para algumas tendências e alternativas, onde ele fala algumas coisas que flertam assim, com problemas ou contemporâneos ou problemas específicos. Né? Então essa coisa de jornalismo de resistência. Né?
A gente teve, né, nos anos 80, houve uma movimentação muito importante, mas também nos anos 70, né, no Brasil, de um jornalismo de resistência, o Pasquim, enfim, o Tempo, o Movimento, eram jornais alternativos e tal, e que resistiam contra o governo militar. Quer dizer, essas coisas, quando a imprensa está numa fase muito controlada, né, muito enfim, comprometida com o poder e tal, isso que é bastante comum surgir jornalismo de resistência, mas o próprio Frei Caneca, num certo sentido, a gente pode encaixar, quer dizer, é alguém que está contra o sistema, é alguém que está lutando, né, está resistindo para que as coisas não fiquem do jeito que estão, porque estão muito ruins, né? É um pouco essa ideia. Aí temas totalmente, enfim, eu acho completamente aleatório isso, né? Reportagem assistida por computador, porque, porra, tudo bem, interessante. Hoje em dia os computadores dão uma série de acessos pra gente e tal, não sei o quê, mas eu não vou dizer para vocês que alguém que faz uma reportagem assistida por computador vai fazer uma reportagem menor do que um cara que for numa estação de trem e ficou andando lá 3 horas entrevistando gente. Quer dizer, a qualidade da reportagem ela vai ser muito a capacidade do jornalista de redigir um contexto, de descobrir as informações interessantes e tal. Se isso é assistido ou não por computador, tudo bem, é uma ferramenta, que nem a máquina de escrever. Quando eu comecei a trabalhar, tinha gente que não queria trabalhar com máquina de escrever, preferia escrever à mão, né? Então é isso, quer dizer, são idiosincrasias, são coisas muito particulares, assim, que eu não acho que seja relevante. Agora, que dá para usar computador para fazer reportagem, dá. Tem uns softwares que hoje em dia são abertos aí, que você pega grandes bancos de dados e algumas instituições, tipo o Senado, o Congresso e tal, eles são obrigados a publicar, né, as despesas, todas as despesas do gabinete de deputados e senadores e tal. E eu mesmo já fiz uma brincadeira uma vez com uma ferramenta da Microsoft, né, de descobrir coisas absurdas, assim, a quantidade de dinheiro que esses deputados e senadores gastam com gasolina por mês, né? Aí eu fiz umas contas básicas, assim, o cara precisaria ter 3.000 carros e fazer uma fila no posto de gasolina de 3 quilômetros, assim, para abastecer a quantidade de dinheiro de gasolina que ele pagou para aquele posto, né? Então, dá para fazer a matéria de lavagem de dinheiro. Agora, isso pode ser um start, digamos assim, eu perceber que os caras estão lavando dinheiro lá num posto de gasolina, né? Lava Jato. Mas, enfim, eu vou ter que ir lá, vou ter que descobrir alguma coisa a mais do que um número e uma especulação de que precisaria ter não sei quantos mil carros abastecendo e tal, né? Para fazer uma reportagem sólida, né? Então é isso, o computador é uma ferramenta, o jornalismo digital já não é essa perspectiva de ferramenta, é a perspectiva de que o digital pode ser uma mídia, então a internet pode ser um veículo de comunicação, as pessoas podem ter blogs jornalísticos e tal, né? Mas enfim, são idiosincrasias do momento contemporâneo e que eu particularmente eu sou contra essa tese de que essas coisas são viradas históricas, né? A história do jornalismo depois da internet não será a mesma. Então, eu acho bobagem isso. E um pouquinho mais para frente na disciplina a gente vai poder discutir um pouco melhor por quê, né? Que eu acho uma bobagem esse tipo de coisa, pautado, enfim, inicialmente na própria história do jornalismo que a gente conhece, porque quando surgiu a rádio, disseram que o jornal impresso ia acabar. Quando surgiu a televisão, disseram que a rádio e o impresso ia acabar, e quando surgiu a internet, disseram que ia terminar a televisão e tudo mais. E a internet no Brasil está desde 1990, quer dizer, é uma tecnologia já de 30 anos, e não acabou porcaria nenhuma, e, enfim, e é isso. E eu tenho algumas discordâncias, né, de por que falam que o digital é tão interessante, tal, não sei o quê, e a gente vai ter oportunidade mais para frente para discutir, tá? Enfim, jornalismo comunitário, que é o campo aí da Cláudia Lane, ela tem até uma disciplina que é nesse sentido, está muito ligada à questão de um jornalismo de resistência, quer dizer, um jornalismo que tem alguma causa para defender e tal. Aqui a gente vai discutir isso muito mais pelo aspecto realmente teórico, da teoria da identidade e de como se constroem as identidades no momento contemporâneo e tal. Isso lá no final da disciplina, tá? Mas eu não vou entrar em detalhezinhos assim de jornalismo comunitário e tal. Correspondente de guerra, você vê, acaba virando uma coisa muito sei, completamente
aleatória, assim. Ele colocou correspondente de guerra, ele podia ter colocado jornalismo investigativo. Aliás, coloca o próximo, jornalismo investigativo, mas podia ter colocado jornalismo agrícola, entendeu? Parece uma coisa tão aleatória, assim. Algumas palavras que eu acho que é a questão da moda, né? É a questão da moda. Esse Felipe Pena aí, tem uma história engraçada, eu não conheço direito, mas eu sei que ele foi professor da UF, só que ele acho que não deve ser integral lá, porque ele foi vice-reitor daquela universidade com C, né? Que já só esse fato já diz tudo sobre a universidade e o fato de que ela quebrou e que deixou os alunos todos na mão diz um pouquinho mais. Mas enfim, é isso, né? São livros um pouco de modinha, né? E essa questão, por último, aí, imprensa universitária e jornalismo científico. Imprensa universitária é uma coisa que a gente já viu em história do jornalismo que teve importância violenta, né? Quer dizer, toda uma geração do meado final do século XIX que teve um papel que o jornalismo desempenhou no sentido da abolição da escravidão, né? A gente viu quanto aquilo foi uma movimentação maravilhosa, assim, um momento digno e que justifica a existência do jornalismo, né? São esses momentos maravilhosos que justificam a nobreza da profissão e tudo mais, né? Mas hoje esse jornalismo universitário são jornais que vocês vão fazer daqui a pouco para aprender a fazer, quer dizer, tem altos e baixos, né? Já houve momentos em que o jornalismo universitário criou grandes expoentes do jornalismo nacional, né? Mas enfim, nem sempre. E jornalismo científico, aqui na própria UF tem uma revista 3 aí que a ideia desse jornalismo é fazer com que as pessoas tenham contato, acesso, né, aos recursos, né, que a ciência permite, né, gerar conhecimento a partir deles. Tá bom? Bem, esse é o Felipe Pena, então. A gente passa agora também panorâmica, assim, rapidamente, a ver o Nelson Traquina, que é o segundo livro, né, que eu comentei com vocês, chama-se Teorias do Jornalismo. Ele é um pouco mais denso que Felipe Pena. Felipe Pena deve ser um livro de 130 páginas para falar de tudo isso que eu falei. Esse Nelson Traquina são 2 volumes, eu acho que talvez umas 200 páginas cada, né? Então já é um trabalho um pouquinho mais de fôlego, né? Mas não deixa de ter os problemas que eu comentei já anteriormente, tá bom? Enfim, vamos ver agora o Traquina. O Traquina tem uma coisa que já dá para destacar da obra dele e do próprio trabalho dele, que é o fato dele ser um cara um pouco mais parrudo, assim, do ponto de vista teórico. Ele está preocupado, ele tem uma inserção, talvez política, mais forte, né? Quando eu comentei com vocês que essas coisas de teoria de jornalismo, separar jornalismo de propaganda, de cinema e tal, surgiu nos anos 90, eu não comentei com vocês aqui nessa revisão que isso se deve muito a algumas faculdades brasileiras de jornalismo, a Federal de Santa Catarina, por exemplo, né, onde esse pensamento foi gerado, digamos assim. As pessoas tiveram ideia de que tinha que separar a área, tinha que criar uma coisa diferente, etc. Né? E uma das frentes que esses caras empreenderam foi justamente trazer o Traquina várias vezes para o Brasil para dar palestras e discutir e tal, porque lá na Europa, né, existia um pensamento um pouco mais consolidado de que o jornalismo já era uma coisa que não se misturava com propaganda e com cinema. Né? Esse negócio de faculdade de comunicação é uma coisa do Brasil. Né? Nos outros lugares não é assim. Cada lugar é de um jeito. E aqui no Brasil era assim, em Portugal não era, então se pensou de aproveitar um pouco mais, né, desse tipo de perspectiva e se aproximaram então das faculdades de jornalismo portuguesas, espanholas e tal, e trouxeram esses pensadores para cá. Bom, em linhas gerais, o que o Traquina vai dizer lá na introdução do seu livro? Né? Ele vai reforçar a perspectiva política da atividade jornalística, ele vai dizer que isso é uma coisa muito, enfim, presente, né? Na história do jornalismo, a gente viu isso, né? A questão política e econômica, né? Ideológica, são questões fundamentais.
porque também são questões fundamentais do próprio iluminismo e desenvolvimento da sociedade burguesa, né? Então isso aí realmente é muito evidente. Agora, por outro lado, existem áreas ou pensamentos, né, que vão dizer também que jornalismo é isso, é economia, política e tal. Eu já vi gente dizendo que jornalismo feminino é uma bobagem, que jornalismo esportivo é uma piada, é entretenimento e tal. Né? Às vezes esse pessoal é até desrespeitoso com algumas outras mobilidades ou expressões do jornalismo que são tão dignas quanto. Né? Não é porque eu faço matéria de esporte que eu sou pior do que um cara que faz matéria de política. Né? Enfim, um pouco, vocês estão entendendo mais ou menos qual que é o campo de problemas, né? Mas esse cara é o cara que ele está com isso muito forte, quer dizer que o jornalismo ele tem muito a ver com esse projeto iluminista de vivência política e tal, e valoriza muito isso, tá? Ele vai dizer que o jornalismo nasce e se desenvolve em democracias como parte de um sistema que exige dele como existente para o próprio equilíbrio do sistema. Isso a gente vai ver bastante nessa unidade ainda, nas teorias administrativas, né? E que se trata então de uma espécie de quarto poder, né, dentro daquela perspectiva dos três poderes, da divisão de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, seria algo tão forte quanto, né, pela capacidade de interferência na opinião pública, né, de mobilizar opiniões. E mexe, a gente está vendo na televisão, subiu a popularidade do Bolsonaro, caiu e tal. Quer dizer, e o jornalismo tem muito a ver com isso, né? Ele tem uma capacidade de mobilização ou de desmobilização, sempre que ele... Enfim, a gente vai ver ao longo da disciplina aqui quais são os instrumentos que ele usa para isso, né? Mas ele seria um poder bastante importante aí nesse sentido. Aí depois, o Traquina entra numa discussão que justamente é importante para esses caras aí de Santa Catarina, dessas universidades que lutaram pela separação do jornalismo, né? Que é a ideia de que o jornalismo é uma profissão, com características próprias, particulares e tal, que não dá para misturar com propaganda, não dá para misturar com cinema, que é uma coisa que tem especificidades, né? E que isso nem sempre foi assim, quer dizer, a gente pega na própria história do jornalismo, e eu contei para vocês, quem fez comigo história, sabe que Zé de Alencar, Machado de Assis, esses caras foram jornalistas, né? E ao mesmo tempo eles escreviam folhetim também, e aquilo não tinha muito, isso aqui é literatura, aquilo é jornal. Não, era tudo no jornal. Tudo que saía no jornal era jornalismo, né? Então começa a surgir um pouco mais essa ideia de que o jornalismo é uma profissão, que vai ter essas particularidades de escrever com objetividade, com lead, com pirâmide, né? Na virada, né? No final do século XIX. Né? Aí que começa, e aqui no Brasil isso só vai consolidar realmente em 1970, por aí. Né? Mas já no final do século XX, alguns avanços nesse sentido já estão muito claros. Quer dizer, aqui no Brasil também, a incorporação de formação superior para o exercício da profissão, isso era uma coisa importante. Caiu a exigência de diploma, mas não é a mesma coisa que a incorporação da formação superior. Né? A ideia é um pouco a seguinte: a obrigação de diploma era uma espécie de corporativismo, mas você contratar um jornalista sem formação superior, eu não conheço nenhum jornal que faça isso. Tá? Casos muito esporádicos, né, que são exceções, mas exceção é exceção. Né? Então tem um cara que, o cara tem um fera em ciência política, o cara é mestre, doutor e tal, entende tudo de bastidor de política e tal. Aí o cara trabalha na política da Folha de São Paulo, né? Mas eu não acho isso um absurdo. Eu acho que o cara tem informação para segurar a onda, né, melhor do que eu, né, nessa área, digamos assim. E também escreve bem, também com certeza fez algum cursinho para entender o que é lead, o que é isso, o que é aquilo. E aí tudo bem, né? Mas a ideia de que alguém contrataria gente sem formação superior, não existe isso na imprensa. Tá? A imprensa contrata gente com formação superior. Não sei se não for por outro motivo, vai ser pelo motivo que eu, enquanto empregador, eu acho que um cara com nível superior é mais qualificado do que um cara sem nível superior. Né? Quer dizer, isso é muito básico. Né? Enfim, e se você já vê jornalista com nível superior escrevendo mal, imagina o cara que não tem. Quer dizer, né? É isso. Você está investindo
na formação de vocês, estão estudando, estão conhecendo aqui teoria de jornalismo e tal. E as pessoas que não passaram pela faculdade não viram isso, não viram diferença de notícia e reportagem, não viram história da imprensa, né? Então tudo isso vai somando pontos, digamos assim, na condição de vocês de desempenhar bem o exercício da profissão. Tá? Surgimento de teorias específicas. Né? Aí é aquela segunda questão que eu já tinha falado, quer dizer, até meio que como para consolidar essa ideia de que o jornalismo deve ser uma coisa separada, né? Surgem essas iniciativas, então, de ter que criar livros que chamam teoria do jornalismo, criar disciplinas, né? Então, o novo currículo do jornalismo exige que exista essa disciplina, teoria do jornalismo, né? Talvez professores de vocês aqui achem que nem devia ter, né? Tem professores aqui que eu conheço que são contra esse negócio de separar jornalismo e tal. Mas o que aconteceu foi que esses caras eles foram mais perspicazes do ponto de vista de manipular a legislação e mudanças no MEC e tudo mais, e hoje em dia é obrigatório. E as cargas horárias para estudar teoria de jornalismo, história de jornalismo e tal, são grandes, são 30% da carga horária da formação de vocês, né? E aí tudo isso resulta que o curso é assim, quer dizer, esses caras ganharam a luta pela separação, né? Então separou de verdade. O MEC hoje manda gente para reconhecer curso de jornalismo que não é gente que vai reconhecer curso de propaganda, porque as coisas já estão em rubricas diferentes lá do MEC e tudo mais, tá? E por fim, né? Essa ideia de que existem comportamentos, cadências de profissionalidade e tal, mas enfim, tudo isso são premissas ou coisas, né, que o Traquina vai colocando no início do livro dele para dar uma espécie de abertura panorâmica do que ele vai tentar expor. Ele discute aí alguns valores básicos que ele acha que são valores que os jornalistas incorporam como profissionais, né, como categoria, que é a questão da liberdade. Tá? Essa questão da liberdade é um conceito também muito difícil, que tem a ver com a discussão da ética. Né? Então eu não sei até que ponto eu vou conseguir aprofundar isso com vocês, mas é alguma coisa muito complexa. Né? O que é liberdade? Né? É algo bastante complexo. Objetividade, isso é uma coisa mais simples. A gente, com vocês aqui, eu já tenho até isso por resolvido. Se não tiver, alguém avisa aí que eu posso repassar essa questão. Mas, enfim, eu acredito que vocês entenderam, né, a maneira, pelo menos como o Kant coloca, como que você consegue estabelecer que um pensamento da tua cabeça vai ter objetividade, né, que foi uma coisa que eu dediquei algum tempo para vocês entenderem, acho que tinha slide, né, em fundamentos e tal, mas se precisar dar uma revisada também, não tem problema. E a questão da ética, né? Então, objetividade a gente mais ou menos resolveu, liberdade e ética são complicadas. Em alguma medida, na terceira unidade aqui, eu vou dar uma discutida com vocês disso, mas são temas que eu acho que merecem uma disciplina específica, vocês têm disciplina de ética aí para frente, né? E, enfim, se tudo der certo, vocês vão discutir isso. E aí começa justamente a exposição das teorias, né? Ele começa também pela teoria de espelho. Todo mundo fala dessa teoria, ela não serve para nada, não quer dizer nada, né? Mas, enfim, a maneira como ele coloca aqui, pelo menos é um pouco menos ingênuo assim, do que a maneira do Felipe Pena, né? Porque ele elege a questão da subjetividade como o ponto, digamos assim, onde se poderia discutir a teoria de espelho. Né? Então a ideia de que o jornalismo não deve ser subjetivo, deve tentar minimizar os aspectos de subjetividade no seu texto, na sua produção jornalística, né? Pelo fato de que ele é pautado por uma realidade. Então as ideias que ele gera, o que ele coloca como signos numa matéria, deve ser algo que realmente seja capaz de representar a realidade. Né? Então é essa aqui a questão que está colocada aí, que do ponto de objetividade isso é possível, já falei para vocês, agora do ponto de vista de verdade é complicado. Né? Enfim, são os dois aspectos aí que eu acho que tem que destacar. E aposta em causa constantemente por simplificar demais as coisas. Né? A teoria do espelho, ela é posta em causa, as pessoas falam mal dela, porque ela simplifica demais as coisas, isso é verdade, ela simplifica demais mesmo. Tá? Mas ela pode ser um princípio ético norteador profissional, isso é verdade também. Quer dizer, por mais que a gente fale, a teoria do espelho é uma bobagem e tal, uma das conclusões dela que a gente tem que ser objetivo no jornalismo é uma conclusão importante, tem que ser mesmo. Né? O jornalismo vai exigir que você seja objetivo.
começar a escrever com muito adjetivo e tal no jornalismo, o teu editor vai te chamar, vai falar, porra, isso aqui não é editorial, cara. Começa a, né, a ser mais preciso na informação, tal, esse tipo de cobrança que vai ser feita em relação a vocês, tá? O jornalista é um comunicador desinteressado, ou seja, que não tem interesses específicos a defender, quer dizer, essa é o outro lado da teoria do espelho, né? Quer dizer, a ideia de que esse jornalista deveria, então, ser um cara desinteressado. A missão dele, então, trata isso em termos de missão, é informar e procurar a verdade, contar o que aconteceu, doa quem doer, né? Então, isso aí a gente já falou, olha, a coisa não é tão simples assim. Tá? O doa quem doer, primeiro que se doer no patrão, o cara te manda embora, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, teoricamente seria um ato de heroísmo você ir contra o patrão e falar uma coisa lá que ele não queria que fosse divulgada e tal. Mas essas coisas, bem lá no fundo, não são elas que mudam o mundo, entendeu? São coisas pequenas que de vez em quando acontece e a gente fica feliz e tal, mas não é isso que vai mudar nada, né? Então, a gente tem que ter esse compromisso com a verdade, mas tem que saber que é difícil de chegar nela, e quando dá para ter liberdade, digamos assim, para chegar mais perto dela, a gente usa dela. Agora, quando não dá, não dá, né? Nos anos da década de 70, com ditadura e tudo mais, o jornalismo falava muito menos verdade do que as músicas do Chico Buarque. Quer dizer, a verdade, no fundo, ela também busca brechas. Assim. Se o jornalismo está muito longe da verdade, aparece alguém que traz a verdade à tona. Né? Então, é essa complexidade aí da verdade que vocês já entenderam. O jornalista é observador que relata com honestidade e equilíbrio o que acontece, cauteloso e não emitir opiniões. Não, tá ótimo, ninguém é contra isso. Enfim, a segunda teoria que ele vai falar é a teoria do gatekeeper. Como eu já comentei com vocês, essa teoria a gente vai aprofundar mais para frente, tá? Mas por enquanto vamos ver aqui o que ele falou. As decisões sobre o que entra ou não no jornal são tomadas por um cara, por um jornalista, sim. Estudos empíricos, nessas teorias do gatekeeper, elas são muito empíricas, assim, o pesquisador vai na redação e pergunta coisas para o William Bonner, tá, né? A metodologia deles a gente vai ver com mais calma para frente, mas é muito essa, de ir, né? E isso chama estudo empírico. Demonstrar a extrema subjetividade das decisões, né? Isso a gente vai ver com mais detalhe, mas isso é verdade. Os jornalistas, eles tomam decisão e ninguém manda eles tomarem. E a decisão é assim, a matéria entra, não entra, vai para ter destaque, não vai ter, o título vai ter o sujeito da frase, o cara vai ser predicado, né? Então, são decisões importantes. E esses estudos vão mostrar que isso é muito subjetivo, tá? Estudos posteriores delimitaram fatores sociais ou hierarquia das empresas jornalísticas que também pesam nas decisões profissionais. Isso é verdade e a gente vai ver com mais calma quando a gente estudar essas teorias aí do gatekeeper e do newsmaking. Aí ele fala daquela teoria organizacional, que o Felipe Pena já falou também, que analisa o jornalista, né, dentro da empresa em que trabalha. O newsmaking também faz isso, eu acho de maneira mais interessante. Destaca constrangimentos que ele está submetido e regras não explicitadas em que as empresas fazem que o jornalista cumpra. Tá? Como eu disse para vocês, tudo isso é muito óbvio. Né? Ele se impõe por meio da autoridade e sanções dos chefes e tal. Tudo isso que está sendo falado aqui, a teoria do newsmaking vai colocar de uma maneira mais interessante. Tá? E aí, sentimento de estima para o superior, aspiração de mobilidade, quer dizer, são os jogos do poder interno, né? Sei lá, Big Brother, entendeu? Quem que vai ajudar quem a colocar quem no paredão, né? É o jogo, né? Que é um jogo contemporâneo, mas sempre foi jogo, num certo sentido, tá? É uma atividade que dá muito prazer, isso é verdade. Jornalismo é uma profissão muito adrenalina, assim, muito gostoso de fazer. E o foco é voltado à descoberta de notícia exclusiva, com valor absoluto. Isso aí a gente vai ver também. Mas é verdade, as pessoas tentam, né, chegar em notícias que ninguém mais tem. Tá? E a teoria organizacional vai mostrar, então, quais seriam estratégias possíveis para você superar limites, né, para atingir esses objetivos. Aí ele vai falar de uma teoria de ação política. Como eu falei logo no início, ele tem essa ênfase, digamos assim, no jornalismo político, né? Ele acha que o jornalismo mais importante tal é esse, né?
E então ele vai discutir essa questão de como que os jornais podem ser instrumentalizados, né, para atender a determinados interesses. Isso eu acho muito óbvio, tá? Mas ele coloca, além disso, uma visão meio de esquerda, né, de que jornalistas seriam instrumentos que tentam manter o sistema capitalista e tal. Isso a gente vai ver em várias teorias aí para frente. Tá? E uma versão de direita dizendo que eles servem para, enfim, fazer evoluir o capitalismo, porque o capitalismo é melhor mesmo, que valeria a pena. Bom, outros desdobramentos disso, os jornalistas seriam parte de uma nova classe social de burocratas, intelectuais, que têm interesses também no Estado capitalista, do jeito que ele é, à custa de empresa privada, né? E têm o controle sobre o produto jornalístico, estão dispostos a injetar suas preferências políticas nas notícias e têm valores políticos coerentes e estáveis. Tá? Isso aí eu acho tudo muito questionável. E a versão de esquerda, né, ele está dividindo essa teoria numa versão de esquerda e uma de direita, vai dizer que os proprietários da mídia têm um papel fundamental na linha editorial, isso é evidente, e que existe um acordo de classe dominante em mídia, isso é contingente, pode ter ou não. A gente viu ao longo da história do jornalismo que tem hora que os jornais estavam com Dom Pedro I, aí depois tem hora que ficaram contra, teve jornais que ficaram contra, outros ficaram a favor, depois Dom Pedro II, a mesma coisa, o cara começou a financiar jornal e todo mundo correu para o lado dele. Isso é extremamente contingente, né? De repente surge um movimento abolicionista forte contra Dom Pedro II, e isso, enfim, derruba o governo dele, né? Isso é tudo a história, né? Ela não tem essa exatidão que às vezes a teoria gostaria que ela tivesse, né? Mas enfim, essas aí são as leituras que ele faz da teoria, tá? E os fatores que poderiam explicar a submissão do jornalista à sua empresa, né? Seriam a própria estrutura de propriedade dos mídias, né? Lógico. As pessoas não têm estabilidade. Imagina se o jornalista tivesse estabilidade. Ele teria muito mais condição de peitar o chefe, né? Por isso que, teoricamente, funcionário público tem estabilidade. Ele tem que ter estabilidade para quê? Porque se ele vê corrupção num departamento, ele tem que chegar numa corregedoria, alguém assim e tal, só que vai denunciar o chefe, né? Eu, como funcionário público, já denunciei chefe, já. Né? Então é isso. Por quê? Porque eu tenho estabilidade. Se eu não tivesse, a partir do momento que eu denunciasse um chefe, eu ia ser demitido. Na próxima lista de demissão que tivesse, o cara ia me colocar no meio. Então, são essas questões. Quer dizer, a estrutura da publicação, o fato de ele ser empregado CLT, deixa ele mais vulnerável, isso é claro. Né? A natureza capitalista, que privilegia esse tipo de relacionamento, né? O jornalista é um proletariado, faz parte do proletariado. E o dono do jornal é um burguês. Tá? E a dependência do jornalista em relação às fontes também, isso é uma outra limitação. Né? Às vezes a fonte também tem o jornalista na sua mão. Tá? Ações punitivas de poderosos, os jornalistas às vezes têm medo. E a ideologia também anticomunista dominante entre a comunidade jornalística norte-americana. Isso aí, enfim, aqui para a gente talvez não sirva. Aí ele vai falar de teorias construcionistas, que na verdade eu acho que tem mais a ver com o newsmaking, né, que a gente vai ver com calma. Então, notícias ajudam a construir a própria realidade, não são seu espelho, isso a gente vai ver. O jornalista faz parte das possibilidades expressivas e não representativas. E subdivisões dessa teoria que seria estruturalista e interacionista. Tá? Isso aí a gente vai ver um pouquinho também. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a apresentação do Traquina. Eu já mostrei um pouco para vocês o Felipe Pena, mostrei o Traquina, e a gente passou por todas as questões aí que constituem essa aula inaugural, né? Foi uma aula onde, presencialmente, eu também apresentei a ementa da disciplina e como ela vai funcionar. Isso agora eu não vou fazer de novo aqui. Posso até criar um outro vídeo e colocar lá para vocês, mas aqui não acho que não é o espaço, porque é um vídeo mais de revisão. Tá? E com base nessa revisão, se vocês quiserem fazer, tem um exercício lá de fixação, que é a introdução à teoria do jornalismo,
que está associado aqui a essa aula, tá? Mas é uma atividade de reforço, tá? Não vou querer que ninguém entregue isso. Quem tinha que entregar isso entregou lá em março, né? E a partir de agora é uma atividade de reforço para vocês verem se ficaram claras as questões. Espero que o texto, a apresentação tenha sido clara. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E até a próxima. Abraços a todos.